Faremos agora, então, a nossa quinta aula a respeito, falando sobre tratamento medicamentoso e não medicamentoso da insônia. Bem, inicialmente falaremos sobre uma visão sistêmica da insônia, terapia comportamental cognitiva e, posteriormente, uma aula sobre terapia medicamentosa. Bem, a insônia ela é causada por diversos fatores. Depressão, ansiedade, os fatores biológicos, os fatores constitucionais que podem ser genéticos, fatores sociais, fatores cognitivos e também comportamentais alterados, né, por comportamentos alterados. Todos esses fatores vão causar o quadro de insônia. Existem também, sabemos, fatores que predispõem à insônia e fatores que são os desencadeantes e perpetuantes. Esses fatores são muito importantes no momento do tratamento e devem ser abordados para que esse quadro de distúrbio do sono não se perpetue. Abordaremos, então, as medidas não farmacológicas para o controle da insônia. Dentre elas, falaremos sobre a higiene do sono, o controle do estímulo, as estratégias cognitivas, relaxamento e relaxamento monitorizado, a terapia em grupo para insônia e, finalmente, a prevenção de recaídas. Bem, o que é, então, a terapia cognitiva comportamental? A terapia cognitiva comportamental é um conjunto de medidas programadas que visam o controle da insônia. Normalmente, ela é realizada como tratamento isolado ou associado a medicamentos para o controle do quadro do distúrbio do sono. E é feita em etapas, normalmente feita de 6 a 8 sessões e aborda a higiene do sono, aborda o controle de estímulos para que essa insônia seja bem trabalhada e bem controlada pelos pacientes, fornecendo estratégias cognitivas para que eles consigam resolver os seus problemas e resolver as suas dúvidas em relação à insônia, e outras opções de tratamento, como biofeedback, relaxamento, avaliação de percepção de sono e outras abordagens. Iniciando, então, pela higiene do sono, é muito importante que os pacientes que reclamam e têm o distúrbio, que têm insônia, tenham um comportamento em relação ao seu sono e saibam avaliar, né, as condições em que vivem para que consigam mudar o ambiente e diminuir os estímulos desencadeantes desse processo de insônia. Então, é muito importante que o quarto em que durmam tenha um conforto ideal, que tenha uma temperatura amena, que seja um quarto protegido de ruídos, que seja silencioso, que seja arejado, limpo e organizado para que ele possa se sentir bem no ambiente em que está dormindo. O estabelecimento de horários regulares, tanto para ir dormir como para acordar, são fundamentais. A organização do sono para o insônia é muito importante para que ele tenha ritmo, né, e tenha hábitos saudáveis de sono. De preferência, não deve ir para a cama sem sono. Sempre tentar dormir quando estiver com sono, jamais sem sonolência nenhuma. O ideal é que ele não vá para a cama. O ideal é que esses pacientes não passem o dia preocupando-se com a hora de dormir. A gente sabe que o insônia, como eu falei diversas vezes nas aulas anteriores, eles têm uma preocupação excessiva em relação ao seu sono. E isso é um fator que pode perpetuar esse quadro de insônia. Então, sempre tentar não se preocupar tanto com a hora de dormir, não ficar controlando o horário de sono no relógio, evitar a ingestão de alimentos como café, cigarro, drogas, chá preto, bebidas à base de cola, chocolate, guaraná, próximos da hora de dormir. Por quê? Todas essas bebidas, todas essas substâncias têm estimulantes, principalmente a cafeína em alguns casos. Jantar sempre comida leve, de preferência até 2 horas antes de dormir.
Evitar álcool à noite, até porque o álcool pode dar uma sensação de sonolência, mas a qualidade do sono é perdida quando esses indivíduos fazem uso do álcool. E, principalmente, ele também piora a qualidade, né, reduzindo o período de sono REM, que é um período muito importante para o processo de sono durante a noite. Evitar excesso de líquidos antes de dormir, até para que ele não vá muitas vezes ao banheiro, interrompendo e fragmentando o seu sono. Para alguns indivíduos, evitar tomar banho próximo à hora de dormir, se isso deixar um pouco mais estimulado. Para alguns pacientes, esse horário, o fator tomar banho, significa também um estímulo para sono, então depende muito do indivíduo, de indivíduo para indivíduo. Atividade física, de preferência em horários pela manhã, no máximo até às 16 horas, apesar de que se sabe que a atividade física é sempre um bom estímulo para sono, mas pode também atrasar o início do sono para esses pacientes mais sensíveis, se feita nos horários noturnos. Em relação ao controle dos estímulos, não permanecer no quarto durante o dia, né, e menos ainda à noite. Enquanto estiver acordado, de preferência, fique na sala, fique em outros ambientes da casa, para que o quarto não vire um local não relacionado a sono. Ir para a cama apenas quando estiver com sono. Evitar qualquer comportamento diferente de dormir ou fazer sexo no quarto ou na cama. Ao se sentir incapaz de dormir, vá se levantar e vá para outro ambiente. Jamais fique no quarto sem sono. Ou na cama sem estar com sono. Se não estiver com sono, depois de um certo tempo tentando dormir, não vier o sono, saia do quarto, vá para um outro ambiente, para que você saia e diminua os estímulos nocivos daquele momento. Retomar alguma atividade relaxante em ambiente com pouca luminosidade e voltar para a cama apenas quando estiver sonolento. Isso é uma das comportamentos para redução do tempo de sono acordado, restrição do tempo na cama sem dormir. Quando não estiver com sono, quando começar a rolar, quando começar a ter dificuldade de manter o sono, saia do ambiente da cama, né, vá para um ambiente mais escuro, né, faça alguma atividade menos estimulante e quando tiver com sono, volte para a cama. De preferência, o ideal é que a gente mantenha um horário fixo para acordar, independente do horário que você vai dormir durante 7 dias, para que você possa organizar os seus horários. Não cochile ao deitar, né? Não cochile fora da cama, em hipótese alguma durante o dia, para que você não perca esse estímulo de sono quando for dormir, ou atrase o seu início do sono por causa disso. Outra forma da gente controlar os estímulos é evitar TV no quarto, relógio, som, computador, luminosidade excessiva, principalmente dentro do seu quarto. A gente sabe que a luminosidade excessiva atrasa o sono, impede que você durma mais naquele momento, a luminosidade excessiva faz com que você retarde o seu início de sono. Não se alimente, não leia, não trabalhe, não assista a TV ou use computadores no seu quarto. É muito interessante a ideia da agenda de preocupações. É importante que você anote todas as suas preocupações e pendências para o dia seguinte, para que você não fique pensando nelas durante o período que você está tentando dormir. Né? E de preferência, não faça anotações com sono. Faça sempre em um momento que você não está com sono, para que você não fique pensando ou não se estimule demais no período que você começou a sua sonolência. Tente aprender com essa estratégia a tranquilizar seus pensamentos, né? Evite os pensamentos negativos, né? Substituindo os negativos por positivos e racionalize suas emoções, para que isso não impeça, né, esse retorno de pensamentos não impeça que você comece o seu sono. Não insista em tentar dormir e muito menos compensar horas de sono. Se você acha que dormiu pouco durante uma noite,
Não vá dormir durante o dia para que você compense o número de horas de sono. Naquele momento, se você dormiu mal aquela noite, não durma durante o dia e tente manter os seus horários na noite seguinte para que você tenha um controle adequado do seu período de sono. Se você não conseguir dormir em 30 minutos, que é normalmente o tempo de latência de sono, a latência de sono ideal, até 30 minutos, saia da cama imediatamente e também do seu quarto e vá fazer alguma atividade prazerosa e relaxante em outro ambiente, de preferência com pouca luminosidade, sempre tentando reduzir esse tempo acordado no seu ambiente de casa, no seu ambiente do quarto. Só volte para a cama quando estiver com sono e repita o próximo passo, quantas vezes for necessário. Então, se demorar mais do que 30 minutos para começar o sono, saia, vá para outro ambiente, espere um pouco, deixe o sono voltar e volte a tentar dormir. E quais são as estratégias cognitivas? Como é que você pode lidar com você mesmo em relação a esses comportamentos? Como é que se pode reaprender, né, a lidar com esses pensamentos e esses comportamentos tão difíceis? Aprenda a lidar com o seu sono e tente se preocupar o menos possível com as repercussões da insônia. Não fique muito focado na ideia da insônia. Tente não se preocupar tanto com os problemas relacionados à insônia. Quanto mais você se preocupa, menos se dorme. Procure entender que o tempo efetivo de sono que você apresenta na maior parte das noites é maior do que você normalmente costuma perceber. O que a gente normalmente vê, usando a polissonografia, é que esses pacientes têm uma sensação de sono menor do que a objetiva vista pela polissonografia. Então é importante que ele pense, e a gente tem que passar isso para o indivíduo, passar isso para o insone, que ele tem muito mais sono do que ele pensa. Utilize a sua agenda de preocupações tentando substituir ruminação de pensamentos por anotações racionais. Evite a ruminação de ideias. Muitos ruminam ideias durante o sono e não conseguem iniciar o sono. Então é muito importante que essa ruminação de ideias vire anotação racional, para que ele possa usar essas anotações em favor dele. Evite criar e alimentar crenças irracionais sobre sua insônia e repercussões. Você tem que ser objetivo nas suas crenças, né? E evitar fazer dessa insônia e suas repercussões um problema muito maior do que ele deve ser para você. Então, o ideal é que se tente ressignificar os sintomas da insônia. Lembrando-se sempre que a maneira como pensamos ou julgamos os fatos é que determina o que sentimos. Então, assim, quando você pensar, essa noite eu não vou conseguir dormir, pense, eu sempre durmo muito mais do que percebo. E isso é uma realidade que a gente vai treinar o insone a pensar. Quando você pensar, eu preciso dormir, de todo jeito preciso dormir, se eu não dormir, não tem importância. É assim que você vai pensar. Se eu não conseguir dormir, não tem importância. O sono vem em algum momento. Quando você pensar, se eu ficar mais tempo na cama, talvez eu não durma mais, pense, se eu ficar na cama o tempo suficiente para dormir, eu ficarei na cama o tempo suficiente para dormir o quanto meu organismo precisar, né? Então você vai redirecionando e mudando a forma como você pensa em relação ao seu sono. Quando se pensar, eu preciso dormir 8 horas no mínimo, o ideal é que você pense, eu vou dormir o tempo que eu preciso, não o que a situação, né, me diz que eu tenho que fazer, que eu tenho que dormir. Quando você pensar, amanhã estarei péssimo se eu não dormir bem essa noite, pense, amanhã vou conseguir fazer todas as minhas coisas, independentemente de como dormirei essa noite, né? E isso é uma estratégia cognitiva bastante interessante para que ele se reprograme. Quando você pensar, então, eu vou tentar meditar, ouvir música, ou fazer alguma coisa para conseguir dormir, mude, pense, eu não preciso fazer nada para dormir, pois o sono é um estado natural do meu organismo.
E quando você pensar, à noite eu fico pensando nos meus problemas, pense, eu vou colocar as minhas preocupações numa agenda antes de me deitar, para que eu não reverbere e rumine essas ideias. Além dessas estratégias cognitivas, né, de higiene do sono, né, e todas as estratégias que são usadas na terapia comportamental, também, né, o ensinamento em relação ao relaxamento, o biofeedback e as avaliações de percepção do sono são usados como instrumentos pela terapia comportamental cognitiva para melhorar essa abordagem, né, e reduzir os estímulos que fazem com que esses pacientes reduzam o seu tempo de sono. Bem, além disso, é muito importante que a gente previna as recaídas, né? O insônia, muitas vezes, ele faz vários momentos, né? Ele repete os momentos de insônia em vários períodos, né? Durante longo tempo. Então, o ideal é que se revise sempre esse modelo com o paciente. Depois que ele termina o tempo de tratamento, é importante que ele sempre revise, né, o modelo comportamental que você o ensinou a fazer. Discuta com o paciente qual das estratégias aprendidas é a que foi melhor para ele, né, para que ele repita, que ele possa continuar a fazer essa estratégia, né, e não entre novamente no processo da insônia. A partir da alta, recorrer a ela quando tiver alguma recaída. Então, ele vai definir qual é a melhor estratégia, qual que ele gostou mais, e ele repete essa estratégia cada vez que ele perceber que ele está começando a apresentar insônia novamente. Para manter os ganhos do tratamento, devemos escolher a estratégia que melhor se ajustou a você durante o tratamento. O ideal é que a gente perceba, né, que o indivíduo que está treinando esse paciente com a TCC entenda e identifique qual foi a melhor terapia para ele naquele momento. O importante é ter aprendido que somos realmente o que pensamos. Não deixe que as crenças irracionais, essas certezas que construímos através da experiência possam condicionar nossas vidas. Se o paciente tentou por uma semana todas as estratégias aprendidas e não obteve sucesso, o ideal é que ele procure o médico, procure o seu médico, né, ou o terapeuta novamente, e não tente soluções, que é o que a gente normalmente vê nos consultórios. Não tente outras soluções, principalmente a automedicação, né? O ideal é que ele volte para o terapeuta e procure o médico para ele ser bem encaminhado e tratado. Terminamos, então, a nossa aula sobre tratamento não medicamentoso da insônia e vamos para a nossa 6ª aula, que é o tratamento medicamentoso da insônia.